um exercício, os exercícios livres, de peso livres, de barras, por exemplo, e anilhas, eles agem de uma maneira mais forte em cima da força da gravidade, provocando um estímulo mais tensional, fazendo com que a fibra muscular ela sofra uma maior quantidade de tensão, levando aquelas rupturas de sarcômeros, de miofilamentos, que vai levar a processos inflamatórios. Foi aquilo que nós exploramos na primeira parte desse curso. Tá? E outros exercícios, por exemplo, como os utilizados quase sempre em máquinas, em equipamentos de musculação, acaba que proporcionando uma característica mais metabólica, porque como o movimento não é tão livre, você já deve ter percebido que algumas máquinas com cabo ou com correias, apesar de hoje a tecnologia das empresas estarem tão grande a ponto de cada vez mais eles conseguirem reduzir o mecanismo de fricção, que acaba tornando com que a carga não seja muito real, que chegue até o músculo, mesmo assim ainda tem uma perca de intensidade. É muito comum a fase positiva do movimento, a concêntrica, aquela que eu puxo, eu percebi que a carga está pesada nesse equipamento. E a fase negativa, que é de retorno, parece que ela está fácil, quando aquele equipamento parece que está prendendo um pouco o movimento. Quando você tem uma sensação voltada para isso, a fase excêntrica, a fase negativa, não é ali que a carga, que o peso, que o torque muscular, torque muscular é um termo utilizado com uma contração máxima desse músculo, a força máxima que essa fibra muscular consegue executar, a maior quantidade de unidades motoras que são recrutadas dentro desse músculo. Então, esse torque muscular ele é um pouco menor na fase excêntrica do movimento. E aí acaba que perdendo a característica tensional, porque vocês lembram que no método tensional a fase excêntrica deve ser enfatizada, a fase negativa do movimento deve ser enfatizada. Então, essa é a grande diferença. Quais exercícios têm uma característica mais tensional? São aqueles exercícios que a fase excêntrica, negativa do movimento, tem uma possibilidade de muita tensão. Se eu executo, que seria no caso então os exercícios livres, né? Quando você agacha, por exemplo, com a barra livre nas costas, esse peso ele quer descer a toda velocidade, você vai segurar ali na fase negativa, fazer essa fase negativa lenta, e isso vai dar uma tensão forte, com rosca direta com barra, por exemplo. Também é um exercício bastante tensional, aqui ó, rosca direta com barra, né? Uma remada curvada, porque todos esses exercícios, eles querem ter um deslocamento rápido da carga, e você precisa controlar a fase negativa. Esse controle, essa lentidão controlada por você no retorno do movimento, que vai fazer o músculo sofrer uma tensão. Já nos exercícios mais de máquina, acaba que o que ocorre é que essa fase negativa ela não está tão livre. Então, se perde-se um pouco a característica tensional de ruptura de fibra muscular. E aí é onde esses exercícios acabam tendo uma característica um pouco mais metabólica. Pessoal, observem que eu uso sempre o termo características mais tensional, características mais metabólica. É uma forma didática da gente compreender as diferentes formas de estímulo provocado por cada exercício. Tá? Não é algo puramente tensional. Esse exercício é tensional. Esse exercício é metabólico. Não chegue na academia falando isso e falando que vocês fizeram um curso comigo aqui. Tá ok? Por favor. Tendo dúvida, vai lá embaixo, faz perguntas, tá? Manda e-mail para mim fazendo perguntas, por favor. Então, o que ocorre? Eu também tenho a possibilidade de fazer um exercício se tornar mais metabólico, independente do fato dele apresentar características mais tensionais. Basta simplesmente eu manipular de uma forma diferente os tempos de intervalo e as cargas. Nós já vimos anteriormente sobre isso. Então, se eu pego um supino e prescrevo ele com 3 séries de 6 repetições, entre 6 e 8 repetições, observem que as repetições estão um pouco mais baixas. Tá? E eu vou usar a série
séries máximas, RMs, repetições máximas nessa prescrição, então é de 6 a 8 RM. Eu coloco lá na prancheta ou digito lá no meu computador. O que o indivíduo treinado vai ter que fazer com isso? Nas séries propriamente dita, após aquecimento e após alongamento e preparo dessa articulação e desse músculo, ele vai realizar, ele vai encontrar uma carga com que ele consiga realizar entre 6 e 8. Ele vai, regra número 1, ir até o máximo. Passou de 8, ele sabe que ele tem que aumentar a carga na próxima série. Porém, ele vai até o seu máximo nessa série, para não perder essa série, para que essa série não tenha servido só de no máximo um aquecimento. Tá ok? Então, ele vai ficar dentro dessa faixa. O que isso? E ele vai dar um intervalo, por exemplo, de 2 minutos de descanso. Essa prescrição foi mais tensional, porque foi um exercício livre, foi um supino, ok? Realizado entre 3 a 4 séries de 6 a 8 repetições. Então, se as repetições foram mais baixas, se as repetições são mais baixas, para ele realizar esse número de repetições, ele vai ter que colocar uma carga de treinamento maior, vai ter que adicionar mais anilhas, né, mais peso a esse supino. E como o tempo de intervalo foi de 2 minutos, entre 1 minuto e meio e 2 minutos, lembre-se, sempre prescrever dentro de uma faixa, isso quer dizer que eu coloquei uma característica maior tensional. Porém, eu posso pegar esse mesmo supino e prescrever ele dentro de uma característica metabólica. Como? Ao invés do indivíduo realizar as repetições de 6 a 8, eu coloco repetições de 12 a 15. Opa, já aumentou, agora já está ficando mais metabólico. Ao invés do tempo de intervalo ser de 1 minuto e meio a 2 minutos, o tempo de intervalo agora vai ser de 45 segundos a 60 nesse supino. E automaticamente, como é menor tempo de intervalo e maior número de repetições, então eu consigo colocar uma carga maior. O ajuste da carga vai ser a carga vai ter que ser menor. Né? E aí, automaticamente, isso aqui ficou mais metabólico agora. Conseguiram entender, então, que independente se o exercício ele possui algumas características mais tensionais e algumas características mais metabólicas, mesmo assim, você pode manipular isso daí de uma forma que naquele momento, naquele dia ou naquele período, o treino seja diferente. O conhecimento de todos esses contextos aqui é muito interessante, principalmente para quem está atuando como personal trainer, porque normalmente ele tem um treino padrão, né? O programa de treino padrão do orientado dele, porém, naquele dia ele está afim, até para dar uma motivação, para não ficar sempre aquela mesmice. A musculação ela tem uma tendência de ser uma atividade bastante monótona, né? E alguns indivíduos não gostam disso. Ele consegue, por exemplo, prescrever o treino. Somente o que na segunda-feira eu sei que é peito e ombro. E aí ele sabe que é o treino de peito e ombro. Eu gosto muito de fazer isso. Porém, eu vou deixar ali, de acordo com, ainda mais com as academias lotadas nos dias de hoje, eu vou deixar ali naquele momento para eu escolher realmente qual vai ser o exercício de peito e ombro. Mas eu sei que normalmente eu vou passar de 3 a 4 exercícios de peito e ombro, de peito, e mais de 3 a 4 exercícios para ombro. E eu vou deixando para ajustar essas cargas, vamos fazer repetição máxima, mas eu quero que você faça agora de 15 a 20. O treino hoje vai ser mais metabólico. E às vezes é interessante até explicar para o aluno o que é um treino metabólico, o que é um treino tensional. Com certeza ele vai ficar feliz em entender. Porém, alguns alunos não têm essa característica de gostar de saber muito de metodologia de treino. Ele prefere chegar e conversar sobre qualquer outro assunto, menos o treino propriamente dito, mas é interessante você trazer ele para esses conhecimentos. Faz parte. Isso é ser educador físico, transmitir o conhecimento. Tá? Isso também ocorre com alguns métodos de treinamento, pessoal. Olha lá, aqui já não são mais exercícios, e sim métodos de treinamento. Lembrando que o objetivo desse curso não é falar de método, não é falar aqui, repetições forçadas é um método de treino, é uma forma de executar a musculação. Repetições negativas também é um método, repetições roubadas é um outro método, superset, biset, triset, drop set, muito conhecido, superset 21. Então o que ocorre? Existem outros, tá? Aqui é porque não é o objetivo, não ilustrei. Existem vários métodos criados por Joy Wader, já existem outros métodos criados por outros
grandes atletas e profissionais da área, pesquisadores. Mas como o objetivo desse curso não é falar especificamente destes métodos, eu trouxe ele aqui só para ilustrar para vocês, alguns com característica mais tensional e outros com característica mais metabólica. Então, se você está começando agora a estudar musculação, a ser pesquisador, se tornar um profissional e quer se tornar um grande profissional de musculação, você não pode deixar de aguardar e ver depois o próximo curso que eu vou lançar. A esse sim vai estar falando do que é programa de treino, o que é método de treino, tem diferenças, e o que é fase de treino, e como manipular dentro de uma prescrição de uma forma mais adequada esses três contextos: fase de treino, programa de treino e método de treino. Tá? Mesmo assim, você vai conseguir ter um entendimento geral aqui. Não está conseguindo muito? Não se desespere, é só aguardar pelos próximos vídeos ou você mesmo procurar na literatura ou outros canais de musculação que esteja abordando esse assunto, quais são os métodos de treino e as diferenças de um método para outro. Para aqueles que já é um pouco mais, já está há mais tempo aí nessa prática de auxílio de exercício na musculação, vai compreender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, métodos com características mais tensionais, repetições forçadas, que é a qual nas últimas repetições daquela série eu acabo que fadigando a fase concêntrica. Então no supino eu não consigo empurrar mais a máquina, mas eu vou ter o auxílio de um treinador que vai me ajudar a finalizar a subida do movimento, e aí eu vou segurar a fase negativa, executando em média 2 a 3 repetições forçadas. O que são repetições forçadas? Então, é aquela que eu já falhei, eu não tenho força para realizar um movimento positivo mais, alguém me ajuda a finalizar o movimento, mas o negativo eu ainda tenho energia para segurar. Então, eu realizo algumas a mais com auxílio. Esse é um método de repetição forçada. O método de repetição negativa é aquele que eu uso uma carga de treino tão grande, por isso que ela é tensional, estimula muito a tensão da fibra muscular, que eu não aguento realizar nenhuma única repetição positiva. Então, desde a primeira, eu tenho que ter o auxílio de um treinador físico ou de um parceiro de treino, ajudando eu a tirar o peso, a iniciar o primeiro movimento na fase positiva, e eu vou controlar apenas a negativa. Então, o indivíduo ele controla a negativa e tem um auxílio na positiva. Então, isso desde a primeira. Essa é a diferença do repetições forçadas por repetições negativas. Não é tema, então, essas explicações não é tema, essas abordagens não é tema desse curso. Volto a dizer, só para vocês terem um entendimento. Aí existe o roubado e existe o super lento, que é bem lentinho, A movimentação é bem lenta, tanto da fase positiva e fase negativa. Então, todos esses métodos aqui, eles são fortemente colocados dentro de um estímulo tensional, ou porque usa muita carga, ou porque enfatiza, por exemplo, muita fase negativa, que são características do método tensional. Já esses outros métodos aqui, por exemplo, super série, é quando você realiza 2 exercícios para grupos musculares diferentes, por exemplo, agonista e antagonista, um peito e uma costas, e sem tempo de intervalo entre eles, ou com o mínimo de tempo de intervalo entre eles. Então isso aí vai fazer eu produzir tanto ácido lático e resíduos metabólicos, que vai acabar sendo um treino de estímulo mais metabólicos. Claro que eu consigo, da mesma forma que exercício, eu consigo fazer um exercício mais metabólico, se tornar mais tensional, ou vice-versa, simplesmente pela manipulação das variáveis, aqui nos métodos também. Eu posso pegar um super série e prescrever ele com um tempo de intervalo um pouquinho maior, até mesmo entre um exercício e outro, e usando um número de repetições menores. Então, esse super série já deixou de ter uma característica metabólica, ele vai ter uma característica mais tensional. O B7, o que é o B7? É quando você realiza a prescrição de 2 exercícios sequencial sem intervalo entre eles. Então eu faço um supino para peitoral, a hora que eu acabei a última repetição máxima desse supino, eu já corro ali e vou para o pec deck e continuo realizando um outro exercício também para o peitoral. Então B7, 2 exercícios sequencial sem intervalo. Então isso vai fazer com que eu tenha realizado um número maior de repetições, consumindo mais
carboidrato, né, glicogênio, glicose, e automaticamente como substrato energético residual, né, eu produzi mais ácido lático e outros resíduos metabólicos, deixando esse método mais metabólico. A mesma coisa ocorre com o tri-set, ao invés de ser 2 exercícios, é apenas um. O drop set, que eu vou reduzindo a carga dentro de uma mesma série, né? Então eu estou lá na minha cadeira extensora, eu comecei com 100 quilos, consegui executar 6 repetições máximas, eu diminuo de 100 para 80, continuo sem intervalo, consegui mais umas 4, 5, não aguento mais, eu diminuo de 80 para 40, e aí a pessoa consegue realizar mais umas 4, 5, 6 repetições sem intervalo. Então isso fez com que no total a soma de todas essas repetições se tornou um número maior, com tempo de intervalo um pouco mais reduzido, para se iniciar a próxima sessão, fez com que então esse método fosse mais metabólico também. A mesma coisa com o Superset 21, tá? Então é só para vocês entenderem aqui que o quão importante é o conhecimento desses estímulos. Agora vai fazer a musculação e os métodos se tornarem mais conscientes para vocês. Vocês vão olhar uma prescrição de treino ou vão imaginar na cabeça de vocês, antes de vocês começarem a prescrever, e vão tomar algumas decisões, porque prescrever nada mais é que tomar decisões. Se eu vou deixar esse método mais tensional, mais metabólico, se hoje eu fiz uma mistura, muitas vezes eu posso misturar no mesmo exercício. Eu começo um supino realizado com séries de entre 4 e 6, por exemplo, com bastante carga. Esse foi a primeira. A segunda, eu vou reduzir um pouco a carga, e aí ele vai fazer um pouco mais de repetições na próxima. E a terceira também consecutivamente. Como, por exemplo, ocorre com o pirâmide decrescente, que é um outro método que nem tem esse nome aqui. Pirâmide decrescente é exatamente isso. Ele começa mais tensional e vai se tornando mais metabólico. E o pirâmide crescente, Davis, é o inverso. Ele começa mais metabólico, porque você começa a fazer um número maior de repetição e vai aumentando carga e vai caindo repetições. Então esse método ele vai se tornando mais tensional, do mais metabólico para o mais tensional. Vocês entenderam a importância de entender esses estímulos metabólicos intencionais? Depois você vai conseguir desmiuçar cada partícula, digamos assim, cada conteúdo, cada fundamento. Vocês vão conseguir fundamentar a realização de cada método dentro da musculação. Vocês vão olhar assim, vão ver o que está acontecendo na cabeça de vocês, já vai vir, ó, aqui foi mais tensional, eu rompi mais fibra, rompeu mais sarcômero, isso vai levar a processo inflamatório. Olha, aqui eu fiz mais repetições, injetei mais cálcio para dentro da célula, produziu mais ácido lático, mais resíduo metabólico, então ativou mais enzima protease. Essas enzimas proteases, junto com os ácidos do ácido metabólico, vai desnaturar a proteína, que vai levar também a estímulo de hipertrofia. Tudo isso que eu estou falando é daquele aquele slide lá do começo desse curso aqui. Tá? Já foi dito tudo sobre isso nesse curso. Ah, não lembro mais. Volta lá. Esse é o benefício que você tem de estar fazendo o curso aqui comigo. Tá ok? Eu trouxe para vocês aqui então, para a gente conversar um pouquinho mais para finalizar. O curso está chegando no final, tá, pessoal? Eu trouxe um exemplo de uma prescrição de exercício, para a gente catar tudo isso na prática e comentar um pouquinho. Lembrando que aqui eu coloquei para entendimento uma fase de treinamento, que é uma fase de hipertrofia, um programa de treinamento chamado localizado para o grupo muscular. Existem outros programas de treinamento, assim como existem outras fases, assim como existem outros métodos. Esses 3 aqui, gente, ó, fresquinho para vocês, tá? Isso aqui vai ser conteúdo do próximo curso que eu vou lançar, tá ok? Eu tenho o objetivo de lançar mais outros 2 cursos muito rápido. Acredito que daqui a pouco já vai estar tudo aí para vocês no YouTube. Que um é falando sobre fases, programas e métodos de treinamento, e outro é sobre a execução de cada exercício de treinamento. Como eu executo um supino, um remada, um puxador alto, um agachamento com qualidade. Eu sei que você deve estar ouvindo assim, David, você já tem um monte aqui na internet. Não, David, isso eu já vi no livro, já sei, já pratico musculação. Te garanto que da forma que eu vou expor
para vocês esse conhecimento, vocês ainda não tiveram esse contato com esse tipo de conteúdo. Vocês vão aprender muita coisa diferente. Muita coisa vai ser o padrão, é diretrizes básicas que a literatura nos apresenta. Eu sei disso. Porém, vai ter muita coisa que você ainda não viu, não imaginava. Então, vai lá, ativa o sininho, começa a seguir no canal, conversa com outros amigos seus profissionais da área, com estudantes de educação física, divulga para eles e chama eles. Quanto mais pessoas conhecendo musculação, mais a musculação se torna importante, mais o exercício se torna valorizado pela sociedade, mais pessoas vão procurar pelos nossos auxílios. Automaticamente a classe dos profissionais de educação física melhora as suas condições de trabalho e também melhora a saúde pela população. Então não queira o conhecimento só para você, tá? Que distribua o conhecimento. Quanto mais você distribui, mais nós tornamos fortes, mais nós nos tornaremos poderosos dentro da sociedade, tá ok? Então vamos lá. Isso aqui é tudo para o próximo curso. Mas, porém, aqui eu usei uma fase de hipertrofia, um programa localizado para o grupo muscular e um método de treinamento. São 3 múltiplas séries, repetições forçadas e drop set. Tá? Então vamos lá. Supino reto, eu prescrevi ele de 3 a 4 séries de 8 a 12. Verificamos então que eu não prescrevi com série fixa, 3 séries de